Napoleão, o homem por trás da lenda. Nascido na Córcega, Napoleone Bonaparte era um jovem taciturno, mal-humorado e solitário. Seu passatempo era estudar história, especialmente os feitos militares dos antigos romanos. Completou seu curso na Escola Militar de Paris em 1785. E naquele momento, ninguém imaginaria que aquele rapaz pequeno, com as pernas metidas em botas grandes, iria virar a Europa de cabeça para baixo, derrotaria exércitos e derrubaria ímperos. Ele enfrentou as guerras da Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Coalizão e venceu. Exerceu uma forma de governo contraditória que mesclava a monarquia absolutista ao iluminismo. E ele provaria ao mundo que a ambição de um homem não tinha nada a ver com as dimensões de seu corpo. Aos 22 anos, quando conseguiu uma licença para visitar a Córcega, seu irmão Joseph se apresentara como candidato à Assembleia Legislativa, e Napoleão decidiu apoiar a candidatura do irmão, empregando métodos peculiares. Mentiu, trapaceou, ameaçou e chegou a sequestrar um dos candidatos rivais. Ainda jovem, ele já mostrava os traços de personalidade autoritários que marcariam seu governo no futuro. Quando a Revolução Francesa aconteceu, Napoleão fez causa comum, não porque simpatizasse com suas ideias, mas porque viu na Revolução uma forma de ganhar glória pessoal. Seu irmão Luciano conhecia a natureza de Napoleão, tendo uma vez mencionado: "Vejo que nessa revolução, Napoleão está tratando apenas de tirar partido da situação, e creio que ele seria capaz de virar a casaca se isso favorecesse seus interesses pessoais." E foi isso que aconteceu. Napoleão esteve ao lado de Robespierre no reinado de terror, e após a queda de Robespierre, imediatamente prestou apoio a Barras, o novo chefe de governo. Napoleão conseguiu sua primeira notável vitória militar no cerco de Toulon, em 1793, onde foi promovido a general de brigada. O gênio militar estratégico de Napoleão foi um dos motivos da vitória da República Francesa nas guerras da Primeira e Segunda Coalizão. "A fortuna está do meu lado", ele escreveu ao irmão José, e recebia a aclamação dos cidadãos como salvador da República. Mas por trás de um grande homem, há sempre uma mulher, e essa mulher para Napoleão foi Josefina. Viúva de um aristocrata que perdeu a cabeça na Revolução, Josefina roubou o coração do general que era 6 anos mais novo que ela, e menos experiente em questão de sentimentos e relacionamento. Josefina não tinha toda a certeza que o amava no início, mas cedia a sua confiança. Porém, o amor entre os dois era sucessivamente interrompido pelas campanhas militares de Napoleão, cada vez mais bem-sucedidas. Napoleão se considerava o novo César, e não podia deixar que a glória de seus triunfos anteriores declinasse, e precisava conquistar cada vez mais triunfos. Por isso, em 1798, o general partiu para o que seria uma de suas mais notáveis campanhas, a expedição ao Egito, que tinha o objetivo de chegar até a Índia Britânica, mas não passou da Síria, pois a marinha britânica sob comando do almirante Nelson bloqueou a entrada de suprimentos para o exército francês no Oriente Médio. Apesar da campanha ter sido desastrosa, Napoleão conseguiu voltar para a França, onde se gabou de suas vitórias contra o Império Otomano, antes das notícias da derrota chegarem até Paris. Em 1799, Napoleão liderou o golpe dos 18 de Brumário, onde, com o apoio do exército, assumiria o governo da França, se convertendo num ditador militar, e faria sua política através dos canhões, mosquetes, sabres e baionetas. "Não sou um homem igual aos outros", declarava. "As leis da moralidade não podem ser aplicadas a mim." Para ele, todos os outros seres vivos, homens, mulheres, crianças e animais, eram instrumentos de sua ambição. Ele era como um artista, que precisava surpreender a Europa cada vez com um novo espetáculo. E ele surpreendeu ao se coroar imperador em 1804. Após mais de uma década de revolução, a França era novamente uma monarquia, e o povo recebeu com aclamação o seu novo imperador. Agora Napoleão tinha poder absoluto, e poderia nomear e destituir reis. Transformou antigas repúblicas em monarquias, distribuindo-as entre seus irmãos e outros parentes,
com o objetivo de criar uma casa de Bonaparte, que governaria a Europa. Para as outras nações europeias, esse espetáculo seria respondido com guerra, e guerra foi a principal marca do governo de Napoleão, onde o recrutamento militar em massa acabaria com a geração entre 18 e 25 anos, e as mães temiam perder seus filhos para o imperador. As potências europeias declaram guerra a Napoleão na Terceira Coalizão. Em 1805 o Império Francês sofreria uma de suas maiores derrotas, e uma de suas maiores vitórias. Na Batalha de Trafalgar, os britânicos, sob a liderança do almirante Nelson, conseguem uma vitória decisiva no mar, contra a poderosa esquadra francesa, frustrando os planos de Napoleão de destruir a marinha britânica, e de eventualmente invadir a Inglaterra pelo Canal da Mancha. Mas 2 meses depois o imperador consegue uma de suas maiores vitórias, derrotando os austríacos e russos na Batalha de Austerlitz, onde o czar russo teria declarado: "Somos crianças nas mãos do gigante." Na Península Ibérica o general inglês Arthur Wellesley seria uma pedra no sapato de Napoleão, conseguindo vitórias contra os franceses, ao lado dos portugueses e espanhóis. Como não podia derrotar os britânicos, Napoleão decidiu empobrecê-los, decretando bloqueio continental contra a Inglaterra na Europa, mas um país furaria esse bloqueio: a Rússia do czar Alexandre. Foi em resposta a isso que Napoleão invade o Império Russo em 1801 com uma força de 600 mil homens. Enfrentando frio e forte resistência, o general até então invicto conhece na Rússia, pela primeira vez, a derrota. A Europa se ergueria novamente para uma nova coalizão, que o derrotaria na Batalha das Nações, fazendo o ex-imperador ser exilado para a ilha de Elba. Mas um homem que se considerava tão grande, não suportaria a mediocridade. Ele escapa para a França, e com apoio do exército, ascende novamente ao trono, depondo ao rei Luís XVIII, num período que seria chamado de Governo dos 100 Dias. A Europa se levantaria contra Napoleão novamente, declarando guerra não à França, mas a apenas um homem, seu imperador. Napoleão não era capaz de enfrentar todos os exércitos da coalizão juntos, por isso ele invadiu a Bélgica, com o objetivo de separar as forças britânicas das prussianas. O imperador consegue uma vitória inicial contra os prussianos, obrigando o Marechal Blucher a recuar, enviando o Marechal Grouchy ao seu encalço. Então Napoleão parte para enfrentar seu maior adversário, o Arthur Wellesley, o Duque de Wellington, na Batalha de Waterloo. O que o imperador não contava é que Blucher despistaria Grouchy e conseguiria chegar em Waterloo para ajudar Wellington, atacando o flanco do exército de Napoleão. No caos da batalha, o Marechal Ney cometeu um erro estratégico ao enviar a cavalaria pesada para o ataque direto, sem o apoio da artilharia. Mas Napoleão ainda tinha um truque na manga: a velha guarda, uma divisão formada por seus melhores soldados, que só de ser mencionado seu nome, fazia o inimigo tremer. Mas o exército inglês conseguiu repelir seu ataque, fazendo as tropas de Napoleão entrarem em pânico e recuarem. Uma das mais decisivas batalhas da história estaria terminada, e foi assim que o homem que se comparava a César foi acorrentado como Prometeu numa rocha, onde a lembrança de sua antiga glória o atormentaria.